Boa noite, sejam todos bem-vindos nesta Casa de Oração e Trabalhos para mais uma noite de estudos doutrinários, da doutrina que nos revela, nos consola e nos redime, a doutrina dos Espíritos. Agradecemos ao Pai, inicialmente, essa oportunidade que a cada dia se renova de nos encontrarmos e nos reunirmos em nome de Jesus. Esta noite teremos nosso irmão Calixto, que vai abordar o tema Juízo Final. Mas antes, oremos e dou a palavra à nossa irmã Tereza. Pedimos a Deus, aos nossos protetores, à equipe espiritual da casa, que nos acolha, que todos os trabalhos transcorram na paz, para que todos que aqui estão saiam daqui harmonizados, se sentindo melhores do que entraram nessa casa. Todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que Deus nos proteja a todos e que seja uma noite de muito discernimento, de muita compreensão. Muita paz. E, dando continuidade, estamos vivenciando o júbilo dos 70 anos desta casa. 70 anos de vida, 70 anos de luz, 70 anos do plano espiritual. Então, esse tema é um tema muito interessante que todos, ou muitos, questionam o que seria o juízo final. Seria o final dos tempos, o final de toda a humanidade? Ou seria uma mudança pessoal de cada um, especificamente, pela purificação, pela melhora, pela elevação do espírito? Então, vamos dar a palavra ao nosso irmão Calixto, desejando que ele seja intuído e que nos traga a sua mensagem. Boa noite a todos. Antes de iniciar, nós vamos dar só um avisozinho. Hoje, 18 de dezembro, em 2021, este é o último que vamos funcionar presencialmente. Nós viemos de um período aí de paralisação, retornamos apenas na quarta e no sábado, mas sábado próximo é dia de Natal, né? E o outro sábado é dia de Ano Novo. E nós, espíritas, somos, em grande maioria, oriundos do catolicismo. E, evidentemente, essas duas datas são datas que as pessoas se reúnem, estão em casa, e não adianta insistir que não vale a pena. Vai acabar a amizade, as pessoas querem ficar em casa, e aí, para efeito de tranquilidade, a gente resolveu fechar, tanto no dia 25, sábado próximo, quanto no dia 1 de janeiro, de hoje a 14 dias, ou 15 dias, como queiram. Da mesma forma, pela internet, ontem foi, em 2021, o último dia. Sexta-feira próxima, é a véspera de Natal, e evidentemente todo mundo vai ou jantar na casa das pessoas, ou receber gente para jantar em casa, e igualmente não vai valer a pena dizer para os parentes que vai para um centro que vão dizer, leve logo a cama. E da mesma forma, o dia 31 de dezembro, que é a véspera de Ano Novo, onde há aquela expectativa da chegada da virada do ano, e também não adianta insistir. Então, quarta-feira vamos funcionar, e na outra quarta-feira também. Outro aviso é o que a gente já devia ter dado há muito tempo, porque algumas vezes, durante a palestra, as pessoas perguntam:
E nesse formato que nós estamos vivendo agora, não caberia pergunta, porque tem uma câmera aqui focalizando e gravando, e quem estiver assistindo não vai ouvir a pergunta. E tem gente que pergunta, usa quase 1 ou 2 minutos. E quem está assistindo vai ver o quê? Uma pessoa aqui parada. Ué, foi que houve? Faltou oxigênio? E quando você for responder a pergunta, talvez fuja daquilo que você estava falando. Aí a pessoa fala, doidou, estava falando de uma coisa e falar de outra. Então a gente pede que não perguntem. O tema de hoje, ele é facilmente encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, mas melhor ainda, na Gênesis, capítulo 17, onde ele dá muitas explicações daquilo que realmente se deve saber a respeito do juízo final, que não é um assunto light. Tanto é que na programação eu nem disse o tema. Porque imagina você, no tempo de hoje, ir para um centro ouvir falar de juízo final. Você quer falar de coisa boa. E é um tema carregado. Evidentemente que nós não vamos tratar desse tema aqui de forma apocalíptica. Mas ele só tem graça quando é tratado de forma apocalíptica, não no segmento espiritual, mas no outro segmento que não é da nossa conta. Então, juízo final, eu comecei a ter contato com esse tema com 6 anos de idade. Também oriundo do catolicismo, nasci no milênio passado, e a tradição católica, você tem que se batizar, e quando chegar a 6 aninhos, fazer a primeira comunhão. Hoje tem outro nome mais chique, é Eucaristia, primeira Eucaristia, mas o tempo era a primeira comunhão. Então, com 6 anos de idade, eu fiz a primeira comunhão, 6 meses de catecismo, e fiz a primeira comunhão. E não significava só fazer a primeira comunhão. Dali em diante, você tinha que assistir às missas e comungar. E para comungar, tinha que fazer uma boa confissão para poder ser digno de receber a hóstia. E para mim, em muitas ocasiões, a boa confissão eu tive que mentir. Não sei nem se eu pecava, sabia nem o que era pecado. E o padre cobrava pecado para poder me liberar. E eu muitas vezes menti para caramba lá, para poder o padre me liberar para fazer uma boa comunhão. Então, a minha primeira comunhão foi no mês de outubro. E pelo calendário da Igreja Católica, no mês de dezembro, eles abordam esse tema na missa, naquela fase do advento do Cristo. Anos de idade me deparei com esse tema. Só que o padre botou para torar. Então você sai da igreja com uma sensação horrível, impressionado. Ora, o cara com 6 anos de idade, não sabe nem se fica, doido para viver. Aí de repente você vai para a igreja, sai com a certeza de que a qualquer hora vai morrer e tem quase 100% de possibilidade de ficar queimando pelo resto da vida, eternamente, de acordo com a passagem bíblica. E aí aquilo assusta. Aí a minha mãe botou mais lenha na fogueira ainda. Eu dizia, mãe, não, mas é isso mesmo, quando morrer, tiver pecado, vai para o inferno, não sei o que, fica lá eternamente. E eu ficava preocupado, mas mãe, sofrer vai queimar eternamente, queimar eternamente sem fim, séculos e séculos. Eu insistia, mas eternamente queimar. E não já foi queimado quando morreu no fogo? Que a primeira vez foi da água, né?
Não, agora só tem uma coisa. Eu não sei de onde ela tirou isso. Diz, quando o mundo se acabar, vai ficar um passarinho. Então, esse passarinho, uma vez por ano, vai no mar e toma um pingo d'água. Quando o mar secar, aí termina o sofrimento. Eu nem sabia que tinha 5 oceanos, quantos oceanos tinham. Meu Deus, Agora, isso por quê? Porque nós, católicos, aprendemos que o mundo vai se acabar, que já se acabou uma vez com água, que a segunda vez vai ser com fogo, e que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos, e que vem através do teatro das trombetas, que vai separar as ovelhas dos cabritos, e que há a grande chance de a maioria esmagadora ir para um lugar chamado inferno, ser queimado para o resto da vida. Isso é o que nós herdamos. Então, isso vive na mente das pessoas. Desde 1960, se eu contar para cá, eu já ouvi mais 20 vezes, o mundo vai se acabar tal dia. Tal dia, tal dia. Vocês também. E nunca se acabou. Por quê? As pessoas ficam... é como se fosse um chamariz. Como se aquilo tivesse de acontecer. E as pessoas se preparam para isso. Então, qualquer tempestade, qualquer lua de sangue, qualquer eclipse solar, qualquer terremoto, pensa logo, é o fim do mundo. Até uma criança, quando diz alguma coisa, é o fim do mundo, tá vendo? O menino deixa sabe disso. Então, vive nas mentes das pessoas essa história de que o mundo vai se acabar. E aí, associa-se à vinda de Jesus. Inclusive, a vida estava num centro espírita, um palestrante novo ainda, aí, lá para as tantas, eu acho que faltou o assunto, centro espírita, ele disse, vocês se preparem, Jesus vai voltar. E eu acredito. Pronto, lascou. Eu conhecia o presidente do centro, aí comentei com ele, né? Ele ficou rindo, mas podia fazer o quê? Depois da palavra dita, a palavra não tem cauda, você não pode puxar. Aí uma outra vez aqui, nesse auditório, um senhor, num dia de perguntas e respostas, se falou sobre esse assunto, que não era bem assim, que separava os capítulos. Não tem, o Espiritismo ele fala disso. Está lá no Evangelho que fala exatamente isso. E não é bem assim. É porque no Evangelho ele parte do texto da Bíblia e depois a conotação espírita. Então, esse assunto, se você for ler na Bíblia, você se espanta, porque é muito pesado. Ele está no Evangelho, no capítulo 15, e Kardec colocou apenas partes. É mais ou menos o seguinte. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então ele dirá àqueles que estão à sua direita, vinde vós que fostes benditos de meu Pai, por meu Pai,
Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitastes, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que vos vimos sem teto e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E Jesus lhe responderá: Eu vos digo, em verdade, todas as vezes que fizeste em relação a um desses mais pequenos, dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: Tive sede e não me deste de beber. Tive necessidade de teto e não me alojaste. Estive nu e não me vestiste. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de assistir. E ele vos responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixaste de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixaste de dá-las a mim mesmo. Então, esse é um texto light que está no Evangelho. Entretanto, se você for na Bíblia sobre esse assunto, eles começam a falar dos sinais precursores, falando de guerra, de peste, disso, daquilo, outro. Depois passa a falar de quando o filho for contra pai, nação contra nação, ainda não é o fim do mundo, está prestes. Depois começa a dizer que quando chegar o dia, quem estiver no campo não vá para a cidade, quem estiver na cidade não vá para o campo. Aí eu me lembrei de um português que marcaram aí uma certa vez que o mundo ia se acabar tal dia. Aí, quando chegou na véspera, todo mundo desesperado e o português tranquilo. Então o rapaz disse: Simonel, rapaz, o mundo vai se acabar amanhã e o senhor aí tranquilo, disse: estou de malas prontas para Portugal, vou viajar ainda hoje. Então, fora esse caso, é desespero, né? Então disse: quando chegar o dia, o sol se obscurecerá, a lua não dá mais a sua claridade. Ai das mulheres que estiverem grávidas. É rolo. E aí fala do dia e da hora. É um segredo de Estado. Ninguém sabe, só o Pai. Então, esse é alguns tópicos que eu tirei do que é da Bíblia, mas é muito mais assustador do que isso. Então, como eu disse no início, nós não vamos fazer uma palestra tipo catastrófica, apocalíptica. Nós vamos abordar alguns pontos que se fala nesse assunto e a gente vai fazer uma reflexão sobre a posição da doutrina espírita e do bom senso. Então, a primeira questão é a questão de mundo. Juízo final, fim do mundo. Primeiro, o que é mundo? Na visão mesquinha, o mundo é isso aqui, a Terra. Mas a Terra não é o mundo. A Terra é um pó. Uma praia seria um pó. Então não existe a condição de ser fim do mundo.
Se acontecer, seria o fim do planeta Terra e não o fim do mundo. A segunda questão, que é para lá de absurda, é a questão do juízo final, o julgamento final. E, fisicamente, na realidade, ele seria impossível de acontecer de acordo com a lógica. Porque o que é que diz? No dia do juízo, Jesus vem julgar os vivos e os mortos. Ou seja, todos aqueles que passaram pela terra. Não vamos, evidentemente, não se vai levar em consideração a questão da reencarnação. Porque quem é espírita não tem dúvida de que nós reencarnamos várias vezes. E iremos reencarnar outras tantas vezes, quantas forem necessárias para que possamos atingir o nosso objetivo. Entretanto, fora do Espiritismo, é como se cada um fosse uma pessoa individualizada. Pronto. Eu não estou aqui como sendo um retorno para ele, eu sou uma pessoa que nasci agora. Então, por esse critério, calculados pelos matemáticos, inclusive foi assunto de uma revista super interessante, a quantidade de pessoas que já passou pela Terra até hoje, 110 bilhões de pessoas. Então, esse dia de juízo tinha que ter um lugar para comportar 110 bilhões de pessoas. Ou seja, 110 bilhões de galo da madrugada. 110 bilhões daquele comício das diretas. Qual o lugar que ia caber essas pessoas? A outra questão. As pessoas voltam em carne e osso, a ressurreição da carne. É um outro assunto para a gente ver o absurdo. Quem estudado sabe que não é possível, não é assim. Não, mas que quando Deus quer é assim. Não, dada para Deus é impossível. Mas basta ver que a gente morre, vai lá para o cemitério, 2 anos depois só tem o pó. Outros são queimados, que inclusive é moda, pega a cinza e coloca no mar. Outros simplesmente se suicidam, ou seja, todo o seu organismo se espalha. Aí Deus teria que reunir 110 bilhões de criaturas no mesmo local para ter um julgamento. Agora, não se diz se quem morreu com 100 anos volta com 100 anos ou com 18. Ou se aquele bebezinho que nasceu, morreu com 6 meses, volta com 6 meses. Não diz. Mas o fato é que diz que voltam, ressuscitam e vão se submeter ao julgamento. Agora, outra questão. Imagine 110 bilhões de pessoas. Advogado, não tem atenuante, não tem agravo, simplesmente é um prato feito. É separar os cabritos das ovelhas. Em outras passagens, quem estiver à direita vai para o céu. E quem estiver à esquerda vai para o céu. Agora imagine você, 110 bilhões de pessoas num local, o cara que está lá no canto esquerdo merece a salvação. Como é que ele vai passar para a direita? Ele vai passar 10 anos para romper essa multidão e passar para o lado direito. Ou se não, ele já viesse uma posição onde todos que estão salvos já estivessem à sua direita, ou os que estivessem para ir para o inferno já à esquerda. Ou seja, é uma coisa que fisicamente
não se encaixa, o bom senso não diz que isso é possível. Então, a alegoria que os teólogos e a igreja, evidentemente, com o intuito de manter as pessoas presas através do medo, mantiveram e as pessoas acreditam, e aquilo vai passando de pai para filho, de geração para geração, e fica como se fosse uma verdade. Outro ponto, a vinda de Jesus. Olha, é não saber o que é Jesus. Porque Jesus, ele fez parte da equipe da criação do planeta Terra. Isso há 5 bilhões de anos. Jesus veio, reencarnou na Terra, é o comandante oficial do planeta, tem todas as condições de estar onde estiver, a qualquer momento, e disse, onde estiverem 2 ou mais em meu nome, aí estarei. Como é que ele vai voltar? Se ele nunca saiu daqui. Então as pessoas acham melhor achar que Jesus está no céu, coladinho à direita do Pai, para não dizer que o Pai é hoje, aí toca fogo em tudo, ele vem para realizar o juízo final. Então, isso não, se você analisar à luz da lógica, nessa é a luz do Espírito, a luz da lógica, vê que isso não tem fundamento. Outra questão, que amedronta. As estrelas cairão do céu, a lua não dá mais sua claridade. Uma coisa absurda. Evidentemente que numa época onde não se sabia o que era realmente uma estrela. Olha para cima, acha que são luminárias. Hoje a gente sabe que a Terra é um ponto. O Sol, em relação à Terra, todo mundo sabe, 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Existem bilhões de planetas. Como é que uma bola de futebol, só um exemplo, como é que uma bola de futebol pode cair em cima de um grão de mostarda? Como é que várias bolas de futebol poderiam cair sobre um grão de mostarda? Não tem condições. Tem planetas, estrelas, infinitamente maiores do que o Sol. Então, como é que essas estrelas iriam cair sobre a Terra? E as pessoas acreditam, quer dizer, não param para raciocinar, para pensar, para discutir. E se você for perguntar isso a um padre, ele vai dizer, não, isso é questão de fé. Não vai responder para que você fique satisfeito com ele, vai desconversar, mas nunca dá uma resposta que você possa se convencer. E a cada dia se descobrem novas estrelas, novos planetas, de forma que não tem cabimento se pensar que as estrelas a qualquer momento poderão cair sobre a Terra, porque isso não pode fisicamente acontecer. Outra questão. Com o fim do mundo, significa o quê? O fim da humanidade? De forma nenhuma. Mesmo que morrêssemos todos, a não ser para aqueles que acreditam que Deus pegou o homem, fez de barro. Chegou aqui, pegou o barro, fez o homem, tirou a costela, fez a mulher. A criação do homem é um processo de milênios e milênios e milênios. A fonte de vida está no mar. Mesmo que todos morressem,
o mar estaria aí para gerar vidas. Se você pegar um copo desse, encher de água do mar e levar para um laboratório, tem milhares de vidas infusórias. Imagine os oceanos. Então, a questão de o fim da humanidade não tem cabimento. Você tirou o som de uma vez, foi? Cadê? Rildo. Você tirou o som de uma vez, foi? Então, a humanidade, ela não vai ter fim. E qual seria a função, então, do Sol, da Lua, dos outros mundos? Se realmente não existisse mais ninguém. E a gente sabe que não é somente na Terra que existem seres vivos, enfim, em todos os planetas. Só que nós não temos condições de verificar isso, porque a nossa condição não vai além. Uma outra questão. Quando ocorrerá? Segundo a Bíblia, a qualquer momento, ou seja, de surpresa. Entretanto, na doutrina espírita a gente sabe que esse dia de juízo, isso são períodos. Como agora, a Terra está passando por um período de transição. Então, nesse momento, já começou um processo de muitas criaturas que estão aqui, não teriam mais condições de reencarnar na Terra, a não ser para atrapalhar o progresso. São pessoas atrasadas, que não evoluíram espiritualmente, pessoas que deturpariam o ambiente de paz e harmonia, que é nessa destinação que a Terra caminha. Então, a cada período, como aconteceu em Capela, um leque de criaturas são não banidas, não destinadas ao inferno, não destinadas a queimar eternamente, mas vão reencarnar em mundos condizentes ainda com a sua condição. Porque existem milhões e milhões de mundos. Então, se aqui o planeta passa por uma fase de transformação, e tem A, B, C que são incorrigíveis, a justiça de Deus faz com que eles reencarnam em mundos atrasados. Lá eles vão ser o quê? Gente fina, porque normalmente vão encarnar em mundos embrutecidos. Então, essa é a punição, não ir queimar eternamente. Então, é que se diz? Isso ocorre a cada etapa, inclusive de forma individual. A cada desencarne nosso é uma oportunidade que nós temos de fazer um juízo da nossa existência, o que foi que fizemos, o que foi que não fizemos, o que podíamos fazer e não fizemos, onde erramos, onde acertamos. Então, todos nós passamos, temos a possibilidade de, quando desencarnar, dependendo do caso, de fazer um juízo da sua vida. E não é só da sua vida até aqui. Porque nós somos o quê? Uma criação de Deus que já vem de muitos e muitos milênios. A gente sabe que para ter condições de encarnar pela primeira vez num planeta como a Terra, é uma caminhada de 2 bilhões de anos.
Então, a cada desencarne, na espiritualidade, aqueles que faz uma análise, vê o que progrediu, vê o que é que falta fazer para continuar progredindo, sem a necessidade de haver juízo final, de que ter a trombeta, de nem coisa nenhuma. Isso acontece com todos nós. E não, evidentemente, um juízo coletivo, porque o que se faz é um juízo coletivo. Todos morrem e tem um julgamento num único dia. E o julgamento pode ser individual a cada pessoa, a cada dia, a cada momento. Então, o Santo Agostinho, na pergunta 919, ele convida a cada um a fazer esse dia de juízo todos os dias. Quem de nós tem essa condição? Trabalhamos tanto, tantos problemas. Quando chega a noite, às vezes até uma oração simples, tem gente que começa e não termina. E não há o hábito de você fazer essa reflexão. Como somos oriundos do catolicismo, temos que rezar. E rezar para nós acaba sendo aquela prece decorada. O Pai Nosso, o Credo, porque elas estão já trabalhadas, muitas pessoas já as têm decoradas. Então, para essas pessoas, uma prece é o Pai Nosso. Um credo, uma Salve Rainha. Mas muitas vezes é somente mera repetição, não há reflexão do Pai Nosso, como você disse, seja feita a vossa vontade. Ele não sabe nem o que está dizendo. Aí quando vem algo ruim, uma prova, ele se espanta, mas Deus não liga para mim. Muitas vezes o mal para nós é um ensinamento, é uma forma de nos corrigir. Mas a gente quer simplesmente que só aconteça coisas boas. Então, nós simplesmente não temos tempo de rezar. Porque, de acordo com a doutrina espírita, a prece é aquela que sai do coração. Coisa simples. É aquilo que você está sentindo. Eu, pelo menos, não sei fazer uma prece. Hoje mesmo eu pedi para alguém fazer, porque eu não sei fazer prece. Eu sei fazer uma oração. Agora, fazer uma prece de acordo com a orientação espírita, eu ainda não sei. Gostaria muito de saber. Porque, para mim, é um exercício difícil. Mas no interior de cada um, no silêncio do seu quarto, qualquer um pode conversar consigo mesmo. Refletindo, por exemplo, no Conselho de Santo Agostinho. Aquele dia específico. Passar em revista o que foi que ele fez de bom, de ruim, se magoou alguém, se tinha alguma coisa que ele podia fazer e não fez, alguma coisa que ele fez e se arrependeu. Enfim, se você tem essa condição de no final do dia, antes de pegar no sono, fazer essa reflexão, isso vai se tornando também automático. E vai repercutir no seu dia a dia, minutos, segundos antes de você fazer qualquer ato. Quer dizer, a consciência vai ter um sinal de alerta se aquilo é uma prática do bem ou do mal. Porque você está se corrigindo, você está refletindo todo dia sobre seus atos e aquilo passa a integrar o seu ser. E você passa a, durante o dia, como disse, ser mais vigilante. Então, é a nossa consciência que é o grande juiz.
o juiz a pessoa é que se acusa ou vê que não tem nada a dever. É como um fato que eu acho que vocês já escutaram de um rapaz que desencarnou e chegou na espiritualidade, aí foi lá pro departamento, coisa e tal, e tal. Disse, olha, vamos ver sua ficha. Ele pegou a ficha do rapaz e disse, olha, tem umas coisas aqui que não é muito boa, não. Agora, o mais grave é que você assassinou 40 pessoas. Disse, eu? Não, eu nunca matei uma barata. Não. Tem coxa aqui. Assassinou 40 pessoas. Isso não pode. Então, vamos ver o filme da sua vida. Vamos rodar só essa parte aqui desse crime. Não. Aí começou a passar a vida do rapaz. Um belo dia ele se acorda, um quente e dois fervendo. Tomou café lá, bufando, tratou a mulher mal, saiu todo raivoso, mal-humorado. Aí vai para o trabalho. Ele trabalhava numa metalúrgica. A função dele era selecionar as peças defeituosas para que pudesse ser repassado. Então, lá para as tantas, aí passou num parafuso que não prestava para o uso. Ele viu o parafuso, mas deixou passar. Aí o filme começa a contar, mostrar a caminhada desse parafuso. Chega lá na frente, é embalado, entrado numa caixa, vai para a expedição, vem o cliente, compra aqueles parafusos, é uma oficina. Dias depois, um ônibus chega para fazer um concerto. Aí o funcionário da oficina vai lá, pega aquela caixa, os parafusos lacrados por todo no ônibus, o ônibus seguiu a viagem. Dias depois, o ônibus carregado de pessoas, quando faz uma curva, aquele parafuso salta. Aí o sistema dos pneus foi esculhambado, lá na frente vira e mata as 40 pessoas. O que é que ele tem a dizer? Se convencer, a sua própria consciência se convenceu de que ele, sem ter aquela intenção, causou 40 assassinatos. Então, a ficha dele estava correta. Quer dizer, é aquele mal que a gente faz e nem percebe. Assim como se pode fazer o bem e também não perceber. É como na passagem, quando diz para aquelas pessoas que estavam nu e foram vestidos, que foram assistidos em geral. E eles se espantaram. Mas quando foi que nós tivemos nu, assim, prestando de comida e tinha assistido? Porque quem faz a qualidade desinteressada nem se lembra. Quantas vezes só, olha, eu sou muito grato a você. Mas o que eu fiz? Não, um dia desse, tal dia, você percebe. Então, quem faz a caridade desinteressada é como aquele da parábola, que estranham quando alguém diz que ele fez alguma coisa. Pronto. Uma outra questão é que ainda sobre as estrelas cairão sobre a Terra. O que a doutrina espírita diz disso é que isso é uma simbologia na transformação de um planeta como o nosso para um mundo melhor, num processo lento, espíritos superiores, que são sinônimos de luz, irão reencarnar. Serão alguns dos habitantes do futuro. As estrelas simbolizam o quê? Aqueles espíritos mais elevados que irão cair, ou seja, cair não pode falar, reencarnar, a exemplo de Jesus que um dia veio, para servir de exemplo, para alavancar o progresso moral do planeta. E não simplesmente as estrelas, fisicamente,
bilhões de vezes maiores do que a Terra caírem sobre a Terra. E na questão da vinda de Jesus, o que é que a doutrina diz? Vem espiritualmente comandando um processo da morte da carne, ou seja, transformando de forma lenta e gradual o mundo material em um mundo espiritual. Mas isso em etapas, no dia a dia, no correr dos anos, que a natureza não dá salto. E não num único dia. Evidentemente, para nós, um dia são 24 horas. Mas um dia para Deus é o quê? Um período. E evidentemente que não se podia, numa época onde a ignorância reinava, haver clareza, falar de reencarnação, falar de coisas que a gente sabe hoje. Por quê? Eles não iriam entender. Hoje não. Mesmo hoje, a gente sabe que tem segmento que entrouxa o nariz se você falar de reencarnação, de falar de fenômenos espíritos, entrouxar a boca, tudo de músculo, porque não tem a compreensão de que aquilo possa ser uma realidade. Então, na realidade, o dia de juízo, ele acaba sendo um momento para um balanço. Um balanço de perdas e ganhos de nossas vidas e que pode ser feito por qualquer um de nós a qualquer momento, todo dia. Então, aquele que é espírita não pode estar preocupado com fim de mundo, um dia de juízo. Não, porque vai passar um asteroide. Pelo amor de Deus. Tudo isso tem um comando. Nada aqui é solto. Agora a gente vê, tem uma pedrinha que se aproxima da Terra e já tem gente armando um esquema para ir lá dar um cascudo nela para não bater na Terra. Mas será que ela vai bater? Ou vai só tirar um fiapinho? Ou seja, tudo isso aqui é uma ordenação, não é nada assim ao léu. Então, o espírito não tem que ter medo de fim de mundo. Às vezes vem aí um profeta dos últimos tempos, que está o mundo vai estar para acabar tal dia. E tem espírito que fica cagando de medo, pelo amor de Deus. Quer dizer, é não saber que isso aqui, esse avião, tem um piloto. Né? É como conta outra historinha, não sei se é verdade também, que ia uma senhora no avião ao lado de uma criança. Aí daqui a pouco turbulência, e a mulher tremendo, e a criança parada, tranquila. Aí disse, ô menino, você não está com medo não? Está não, meu pai é o piloto. Ou seja, confiança no pai. Então esse avião aqui tem um piloto. Se a gente não confiar no piloto, ele vai confiar em quem? Eu, particularmente, com todos os meus defeitos, não me impressiono de forma alguma com essas coisas que estão acontecendo. Quem não é espírita vai dizer o quê? Não, isso é a preparação do fim do mundo. Está vendo? Olha, choveu ali, um terremoto acolá. A gente sabe que faz parte. Essa transformação não vai passar assim suavemente, não. Muitos de nós, ou deles, irão partir. Já tem gente prevendo
que no ano 2100 seremos 165 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, é como se fosse passar um pente fino de 50 milhões. Evidentemente que há quem diga que em 2100 seremos 300 milhões, olhando pela ótica da procriação, mas olhando digamos assim, projetando o que está acontecendo, as ameaças exteriores, já tem previsões de que em 2100 seremos somente 165 milhões. Isso é o quê? Isso faz parte do quê? Dessa peneira. Esses que por acaso deixarão de estar aqui na Terra irão para o inferno, queimar eternamente? Não. No momento oportuno, eles irão reencarnar em outros mundos. Todo mundo sabe. A casa do meu pai tem muitas moradas. Não são casinhas, são mundos superiores à Terra, iguais à Terra, inferiores à Terra. E aqueles que não tiverem condições de, ao sair daqui, voltar para um planeta como esse, irão para mundos atrasados. E aquele que tiver condições de ir para o mundo adiantado, vai para o mundo mais adiantado. Porque tem condições de se adaptar a um planeta superior. E aqueles que ainda têm condições virão para aqui. Então não vai haver eliminação de ninguém. Nenhuma ovelha se perderá. O que pode haver é um atraso na sua caminhada. E cada um que vai traçar o seu destino. Muitas vezes, aqueles que vêm no sofrimento é fruto de um balanço do que eles fizeram e pedem para experimentar. Olha, eu realmente fiz isso. Realmente eu preciso experimentar aquilo que eu fiz passar. E muitas vezes pedem uma vida só em sofrimento, numa grande prova, que a gente vê suportando com a maior dignidade possível. Rapaz, fulano, você viu, não tem isso, tem aquilo, está deficiente, uma pessoa tranquila, feliz. Ali pode estar uma pessoa o quê? Que muito errou no passado, mas refletiu, conscientizou-se, pediu para experimentar aquela prova. E muitos outros, cheios de dinheiro, cheios de tudo, infelizes, violentos, desesperados, até a ponto de cometerem suicídios. Então, são dois polos diferentes. Então, meus irmãos, juízo final é simplesmente uma alegoria. Significa transformação para um outro patamar. E, evidentemente, esse patamar pode ser um patamar superior ou um patamar inferior. Então, nós é que vamos, através da prática do bem ou do mal, naturalmente ser colocado à direita ou à esquerda do juiz. Então, aquele que é espírita e sabe dessas informações tem o dever tranquilo de praticar o bem, almejando, evidentemente, esse patamar superior. Então, não é questão de ter medo, nem de achar que a justiça divina é rígida, não. É simplesmente a colheita
daquilo que se semeou. Quem semeia o bem, vai colher o bem. Quem semeia o mal, não tem outro fruto a não ser o fruto oriundo do mal. Então, eu aconselho, sugiro, quem quiser saber mais sobre essa questão, Gênesis, capítulo 17, para ter uma consciência melhor sobre esse assunto à luz da doutrina espírita, e não à luz do fanatismo, nem à luz daqueles que querem que as pessoas permaneçam no medo, porque o medo, para algumas pessoas, é fonte de renda. Então, a ignorância, o medo, para muita gente, é fonte de muito dinheiro. Então, que nós possamos buscar o conhecimento, porque é através do conhecimento a verdade que ela vai nos libertar. Muita paz para todos. Meus irmãos, esses esclarecimentos acendem aquela nossa luz da curiosidade, e é bom que nos debrucemos, conforme nosso irmão recomendou, para que a nossa fé raciocinada se faça presente com essas verdades que ele nos trouxe. Deus não poderia fazer, poderia, mas não faria um juízo final, porque seria a sentença final, e ele estaria derrogando a lei do progresso que ele mesmo criou. E a destruição faz parte do progresso. O que há, como nosso irmão falou, são transformações do próprio planeta e do ser humano que compõe a humanidade. Então vamos agora orar, agradecer ao Pai mais uma noite de luz, de esclarecimentos, de entendimentos, segundo a doutrina dos Espíritos, para que possamos, com essas instruções, colhermos mais informações e alargarmos nossas consciências, nosso entendimento das verdades que Jesus nos trouxe. E ainda em prece, pedimos que todos permaneçam harmonizados para o passe que será feito. E agradecemos a presença de todos e dos internautas que nos assistem agora e a posteriori. E um final de semana feliz. Muita paz para todos.